A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema bem interessante, que é a idolatria, certo? A referência para esse tema está em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Nesses dois livros existem os 10 mandamentos. Se você quiser conhecer os 10 mandamentos como eles estão na Bíblia, basta você ir nesses dois livros. Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Eu vou deixar aqui embaixo a referência desses livros, tá? Então, para falar sobre idolatria, esse é um tema bem interessante, certo? Porque isso é uma coisa que os evangélicos, eles discutem muito esse assunto. Eles criticam muito os católicos, porque os católicos idolatram imagens, adoram imagens, mas realmente a Bíblia condena absolutamente a adoração de imagens, inclusive nos 10 mandamentos, a idolatria de imagens ela é proibida. Mas existe outro tipo de idolatria, que é a idolatria no coração. A gente muitas vezes não adora uma imagem de um santo, ou sei lá, a depender da religião que a pessoa tenha, de alguma entidade, alguma coisa assim, mas muitas vezes a gente adora ídolos no nosso coração. E é sobre essa idolatria que eu queria falar com vocês, certo? Então, eu fiz até umas anotações aqui que eu achei bem interessante, que eu creio que Deus foi me inspirando, né? Porque eu não gosto de falar sem a inspiração de Deus, tá? Então, eu vou começar falando sobre essas anotações minhas aqui. Primeira pergunta: tem alguma coisa que ocupa a sua mente mais do que Deus? Aí a gente começa a refletir. Se existe alguma coisa que ocupa a sua mente mais do que Deus, então isso é um ídolo na sua vida. Então a gente precisa refletir. E eu não tô falando de ídolos de imagem, eu tô falando de ídolos no coração, certo? Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, fala o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus fala não terás outros deuses diante de mim, ele não estava se referindo só a imagens. Tanto que sobre as imagens ele fala no versículo seguinte. Ele fala: não farás para ti imagem de semelhança alguma do que esteja em cima nos céus, ou na terra, ou nas águas. Você vê que Deus ele coloca esses dois mandamentos em locais separados, como se fossem, digamos assim, duas coisas, entre aspas, diferentes. Não são duas coisas absolutamente diferentes, elas têm relação, mas você vê que Deus ele dá um destaque, que existem as imagens de escultura que as pessoas adoram e existem também os deuses, que podem ser deuses no seu coração. Vamos lá, então. Ídolos, então, não são só imagens, certo? Se tem algo que chama a sua atenção, se tem algo que toma a sua atenção mais do que Deus, isso é um ídolo no seu coração. Então, vamos lá. Aí eu anotei aqui alguns exemplos. Quem tem sido seu ídolo hoje? Seu marido, a sua esposa? O seu namorado, a sua namorada? O seu filho tem sido um ídolo no seu coração? O seu trabalho, a sua casa, o seu carro? Uma amizade é um vídeo de videogame, é um jogo de videogame que tem sido o ídolo do seu coração? Ou então a televisão ela tem sido o ídolo do seu coração? Aí você pergunta: como é que a televisão poderia ser um ídolo no meu coração? A televisão poderia ser um ídolo no meu coração se ela toma muitas horas do meu dia. Então, assim, muitas pessoas elas trabalham o dia inteiro e elas chegam em casa e elas vão para a televisão e elas ficam horas a fio na televisão. E aí elas não entendem que aquilo ali, na verdade, pode estar se tornando um ídolo, porque elas às vezes passam o dia inteiro esperando aquele capítulo de novela, ou então um filme que vai passar, ou então um programa de televisão que elas estão ansiosas para ver. Então, assim, existem muitas coisas que ocupam a nossa mente mais do que Deus. E se algo ocupa a sua mente mais do que Deus, então esse algo é um ídolo na sua cabeça. Vamos lá falar agora sobre igreja, sobre as coisas da igreja. Muita gente tem tornado a igreja, digamos assim, as coisas da igreja terrena, digamos assim, entre aspas, né? As coisas da igreja terrena como um ídolo no coração. Aí você pergunta como? Muitas vezes a pessoa está tão envolvida com as obras, com as coisas da igreja, que ela se esquece de adorar a Deus no íntimo, no secreto. Porque, gente, a adoração a Deus, ela é pública também, com certeza, porque a Bíblia fala
sobre confessar a Jesus, tem que confessar sim a Jesus, tem que testemunhar, tem que falar do evangelho, mas o relacionamento com Deus é uma coisa íntima, pessoal. E o relacionamento com Deus, ele se, vamos dizer assim, aprofunda quando você vai para o quarto. Quando você vai para o quarto e você adora a Deus em secreto, você ora a Deus em secreto. Relacionamento tem muito mais a ver com intimidade do que com aquilo que você mostra para os outros. Então tem que ter muito cuidado sobre se você está fazendo mais as coisas da igreja do que tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, cuidado que isso pode estar se tornando um ídolo no seu coração. Então vamos lá, outra reflexão que eu anotei aqui bem interessante é sobre o dia. O dia tem 24 horas, né? Então quantas horas do seu dia você tem dedicado a Deus? Vamos lá, pensa aí um pouquinho agora. Quantas horas do seu... Quer dizer, talvez nem sejam horas, talvez você esteja dedicando alguns minutos a Deus do seu dia. Então vamos lá, pensa aí. Quanto tempo você tem dedicado a Deus das 24 horas do seu dia? Vamos dizer que você trabalhe durante 8 horas, tá? Vamos dizer que você durma durante 8 horas. Só nisso aí já tem 16 horas ocupadas. Aí você tem o período que você tira pra comer, pra tomar banho, pra fazer outras coisas, né? E aí vai ficando, quando você vai contando o tempo, você vai vendo que ele vai ficando bem reduzido. Você tem orado? Como é que você tem orado? Você tem orado por apenas alguns minutos antes de dormir? Ou talvez você tenha orado orações simplesmente repetitivas no automático? Você acha que se você se relacionar com uma pessoa e você disser coisas automáticas pra ela, vou dar um exemplo, tem gente que tem as mesmas orações ali, né? Todo dia aquela pessoa ora aquelas mesmas orações. Se você se relacionasse com uma pessoa e a pessoa virasse pra você e falasse todos os dias as mesmas frases, o que você ia achar daquela pessoa? Você ia querer se relacionar com essa pessoa? Ou você ia achar essa pessoa meio doida? Gente, a Bíblia fala, não useis de vãs repetições. Então, quando você for orar, não fique usando repetições. Não é isso que Deus se agrada. Quando Deus ensinou pra gente o Pai Nosso através de Jesus Cristo, Ele estava ensinando a gente um modelo de oração. Mas em momento nenhum Deus estava dizendo pra gente ficar repetindo o tempo todo o mesmo pedido todos os dias. A gente deve sim persistir nos nossos pedidos, persistir nas nossas orações, mas a gente deve ter em mente claramente que Deus ele não gosta de repetições vãs. Então, quando você for fazer um pedido a Deus, faça do seu coração, não fique automaticamente repetindo alguma coisa. Se você quiser orar o Pai Nosso todo dia, ore, com certeza, maravilhoso, foi a oração que Jesus ensinou. Mas e as outras orações que você faz na conversa com Deus? Elas têm sido muito repetitivas? Então, essa é a reflexão que eu te faço hoje, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu acho que é basicamente isso aí. Eu acho que a gente evangélico, a gente condena muito os católicos e as outras religiões pela idolatria e muitas vezes a gente tem idolatria no nosso coração em relação a outras coisas. Era essa reflexão que eu queria deixar para vocês, tá certo? Eu queria te pedir, por favor, para você ajudar aí no meu ministério, tá? Divulga, compartilha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações aqui embaixo, tá? E é isso, se inscreve no meu canal, tá? Que Deus abençoe você. Um beijo!